Bom dia, meus queridos alunos do nono ano 1, aqui é a professora Elisângela de Fátima e Silva, tudo bem com vocês? Então, vamos começar hoje a semana 1 do PET volume 4. Hoje não é segunda-feira, mas é dia de língua portuguesa, a disciplina mais importante e a melhor de todas que existe na escola e no mundo inteiro. Então vamos lá. Na semana 1, nós temos unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, tá? Habilidades, tá vendo? 9 de nono ano, depois vocês dão uma lidinha aqui de novo. E os conteúdos relacionados, uso de recursos de apoio à compreensão, partes verbais, texto verbal, não verbais, imagem, e híbridas, imagem de texto verbais e de um infográfico, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é um infográfico. Atividades. Leia o texto a seguir e responda. Não vou ler o texto, tá, com vocês, porque senão vai ficar o vídeo muito grande, mas observem que tem umas partes em verde que vocês vão entender por quê. Já peço desculpas, tá, meninos? Se tiver algum fundo de barulho, porque parece que eu começo a gravar, começo a passar a moto o tempo todo ali fora. Impressionante. Mas vamos lá. 1. Qual é o assunto tratado nesse texto? Observe o título, o poder transformador da empatia nas relações humanas. O texto trata justamente de como a empatia colocar-se no lugar do outro, ter compaixão, pode transformar as relações humanas. Por que vocês conseguem responder. 2. O que o autor defende nesse texto? Observe que o autor nos fala sobre que a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Mas, diferente do que se pensou por muito tempo, a empatia não é uma capacidade exclusiva humana, pois hoje se sabe que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração e que a nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista, né? Observe bem essa parte. Então, por que vocês conseguem formular uma resposta, uma boa resposta, uma resposta correta? Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Eu deixei em verde, só voltar o vídeo, olhar a parte em verde e copiar. 4. 04, né? Relate uma situação vivida por você onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. A resposta aqui é pessoal. Você deve escrever alguma situação em que você se colocou no lugar do outro, teve compaixão, não julgou, principalmente pela aparência do momento. Pode ser você ou pode ser uma outra pessoa que você viu e achou aquela situação interessante. Mas de preferência que você tenha vivenciado, seja uma coisa da sua comunidade, da sua realidade, não nada da televisão, tá? Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Dica: observe que o texto nos fala que a empatia tem o poder de transformar, e ficou um ezinho aqui, tá? Mas é transformar, tá? As relações humanas, e cita John Donne ao dizer que nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Ou seja, partindo da premissa que não vivemos sozinhos, que constantemente temos que conviver com os outros, e isso é muito importante para a própria sobrevivência humana. Então, porque vocês conseguem elaborar uma boa resposta. 6. O que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Observe que o autor parte dessa citação de John Donne para elencar a importância de sermos empáticos. Defende sua tese de que devemos nos colocar no lugar do outro para compreendermos melhor o outro, que não vivemos sozinhos, que constantemente temos de conviver, né, com os outros, e isso é muito importante para a própria sobrevivência humana, porque vocês conseguem elaborar uma boa resposta. Leia o texto a seguir e responda as questões, as redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Também não vou ler o texto com vocês, para o vídeo não ficar grande, mas observe que tem partes de cores diferentes, tá? Para ajudar na resposta. E continuação do texto. Texto bem bacana, tá? Muito bom. Qual o assunto tratado nesse texto?
Observe que o texto fala sobre as redes sociais e a influência em nossa autoestima. Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. Eu deixei em azul, tá? Vocês vão copiar aquelas palavras, são palavras-chave. O que é palavra-chave? É palavra que foi baseado os tópicos principais, certo? Do texto, os assuntos, né? Classifique os trechos abaixo em informação principal, IP, informação secundária, IS. Então, para ajudar vocês, que eu sei que isso aqui é um pouco complicado, né? A gente precisaria estar presencial para poder explicar direitinho. Eu deixei as informações em azul, as principais em azul, as secundárias em verde. Então, aqui vai ficar fácil de marcar, tá? Leia o texto abaixo e responda as questões. Então, tem um texto aqui, tá? Que é mais um cartaz, tá? Deficientes no Brasil. Aqui nós temos a imagem, um infográfico, tá? Infográfico por quê? Porque eu tenho gráficos, uma informação gráfica. Então, eu tenho informações escritas e tenho gráficos, né? Aqui o gráfico foi feito aqui, certo? E as informações, por isso que é um infográfico. 1. Quais os elementos presentes no texto? Observe que o texto é composto por elementos verbais, a parte escrita que traz informações e porcentagens, tá? Essas partes escritas aqui, ó, tá vendo? Aqui a porcentagem aqui. Que traz informações e porcentagens. E elementos não verbais, que são esses aqui, tá? Essas imagens aqui são imagens que são símbolos usados para identificar os tipos de deficiência. Então, por exemplo, costuma-se, às vezes, ter uma vaga que é reservada só para pessoas com deficiência. Tem essa imagem aqui. 2. Qual o número correspondente a 24% dos brasileiros com deficiência? Dica. Observe que se refere ao centro, né, informando o número total de pessoas portadoras de deficiência no Brasil, que somam 45,6 milhões de pessoas, ou seja, 24% da população brasileira. Então, esse 24 aqui, ó, tá indicando esse todo aqui, tá? Lembrando, meninos, que a denominação correta não é pessoa deficiente, é pessoa portadora de deficiência. 3. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Observe que o gráfico nos mostra a porcentagem real de cada segmento de pessoas portadoras de deficiência. Reforça a pesquisa que foi feita por amostragem. Como assim? Foi pesquisado mesmo, foi feito ali. Ou seja, pesquisa real, pessoalmente. Assim a pesquisa ganha mais credibilidade. Quando você põe um gráfico, ele ganha, o texto, né, a pesquisa ganha mais credibilidade. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Observe que esse tipo de texto, né, que é uma pesquisa, é de suma relevância para a sociedade em geral, pois ao mostrar a quantidade real de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência em nosso país, nos coloca no dever de respeitarmos as pessoas com diferentes limitações, lutar junto a elas por cidades e espaços em geral com acessibilidade e condições de vida dignas para elas. E também como norte, né, para as próprias pessoas e familiares de pessoas portadoras de deficiência para buscar mais informações e os direitos, certo? 5. Agora transforma as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então, transformar um texto em prosa é um texto corrido, certo? Sem um texto normal. Resposta pessoal. Eu deixarei um modelo a seguir. Então, aqui eu peguei e fiz, tá? Vocês podem, a partir desse, acrescentar alguma coisa ou simplesmente copiar. Eu fiz isso aqui só para vocês perceberem, tá? Que, assim, precisaria de mais aulas pessoalmente para poder explicar para vocês. Então, eu fiz para ter um exemplo. Deficiência no Brasil, modelo de texto em prosa, produzido pela professora Elisângela de Fátima e Silva, e euzinho aqui que vos falo. O censo da Fundação, esse censo aqui é com C, tá, meninos? Censo de pesquisa, se fosse com essa, seria de juízo. O censo da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, de 2010, apurou que no Brasil havia, então, em 2010, 45,6 milhões de pessoas portadoras de deficiência, somando 24% da população brasileira, sendo que algumas portavam mais de um tipo de deficiência. Registrou-se na pesquisa que 3 milhões de brasileiros são portadores de alguma deficiência motora, que 35 milhões são cegos, que 10 milhões são 10 milhões são portadores de deficiência auditiva, né, são surdos, e que 2,5 milhões são portadores de algum tipo de deficiência mental. Assim que realizarem as atividades, já podem enviar. Não deixem acumular, não deixem enviar as atividades anteriores ainda não enviadas, tá? Todos os pets, quem não enviou. Um abraço e uma semana espetacular para vocês, professora Elisângela. Até a próxima.